A palavra que eu quero trazer para você da Bíblia agora é a respeito do rei Josias. O que se deve fazer em tempos de apostasia? O Josias era um legítimo rei descendente direto de Davi. Mas o país de Judá estava indo de mal a pior. Os vizinhos do norte, Israel, já tinham sido entregues aos assírios e Josias era um dos últimos reis em Judá. Aliás, o último rei em quem havia ainda alguma coisa de boa. Josias foi considerado o último rei bom. E eu quero ler um pouquinho a respeito do reinado dele para você poder entender esta situação. O rei Josias, a situação dele. Ele pegou um país já arrasado, já praticamente pagando impostos ao rei da Assíria, muito pobre o país e o povo muito longe de Deus. O povo no pecado, já bastante na idolatria, e a situação espiritual era das piores na época de Josias. Ele começou a reinar com 8 anos, pequeno ainda, e não teve condições logo de fazer alguma coisa, mas foi optando pelo Senhor gradualmente, e à medida que Josias crescia, ele ia se firmando nessa convicção de que deveria buscar o Senhor. Mas a situação era tão ruim que os conselheiros, ministros, tutores puxavam todos para o outro lado, contra Deus. E Josias teve muita dificuldade para se livrar daquela gente e se impor como um rei verdadeiro. Quando ele conseguiu, ainda era relativamente jovem, mas já bastante experiente, e começou a assumir posições radicais. E ele foi caracterizado, então, pelas reformas radicais, que alguns chamam, no meu entender, erradamente, de avivamento. Não foi um avivamento, foi uma atuação radical do líder, do rei, que não foi seguido pelo povo, mas era o que ele tinha que fazer. E a pergunta, então, que fazemos é a seguinte: quando tudo está mal, uma igreja está degenerada no pecado, o que faz uma pessoa de Deus ali? Quando o ambiente à nossa volta está todo corrompido, o que a gente deve fazer? O que a maioria dos crentes faz é se calar e se conformar, e alguns entrarem também na corrupção. É o que a maioria faz. No entanto, quem é do Senhor, fiel, quer ser fiel a Deus, faz o quê? Quando a situação está mal, está ruim. E isso é muito comum em nossos dias em igrejas. A pessoa tem consciência de que a igreja não está na direção de Deus, está no caminho do mercenarismo, da vaidade, tolerando o pecado, passando a mão no erro, corrupção na liderança da igreja, e você está ali, fazendo o quê? Que atitude deve tomar? Eu quero falar desse rei, o rei Josias. Quando ele entendeu a situação, começou a organizar o culto a Deus, os sacrifícios ao Senhor, e teve coragem e ousadia para quebrar, meter o pau em todos os ídolos que havia no país. Começou da casa de Deus, depois em toda a cidade de Jerusalém, não deixou nenhum ídolo conhecido. Se alguém quisesse ter um ídolo, teria que esconder na sua casa. Mas se o rei soubesse, se aquilo fosse conhecido, ele meteria o pau. Era rei, responsabilidade era dele. E Deus é muito cônscio dessa situação. Numa igreja, o líder, o pastor, é responsável diante de Deus. Mas ele pode fazer como o sacerdote Eli, você se lembra?
lá na época de Samuel, ele quis tirar o corpo fora. Eu falei com meus filhos, eu tenho exortado meus filhos, mas os meus filhos não querem me obedecer, eles estão cometendo pecado e fazendo o povo de Deus se desviar, então eu não sei o que fazer, porque eu já tenho falado com eles. Deus puniu severamente o sacerdote Eli. Você não tem só que falar, você tem que agir naquilo que é responsabilidade sua. Então eu digo, meu irmão, na sua casa, se houver ídolos, responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você. Ah, mas eu não tenho força, é meu filho, fica vendo televisão até tarde, ele fica lá na internet, lá na rede social, não sei o que, trancado no quarto dele. Meu irmão, dentro da sua casa, com seu dinheiro, a responsabilidade é sua diante de Deus. E você também, minha irmã, que está nessa situação, não tem mais autoridade sobre a filha, Deus vai cobrar de você. Mas não é só Deus, não. Se aqui na terra a filha der problema, o conselho tutelar vai cobrar de você. A filha menor está sob a sua responsabilidade. O que ela fizer de errado, o conselho tutelar vai responsabilizar você. Se ela sair de casa, você não conseguir segurá-la, toda a culpa vai ser sua. É assim que as autoridades estão vendo a situação. Mas é assim também que Deus responsabiliza os líderes. Aqui em 2 Reis, no capítulo 23, o Josias saiu por toda a Jerusalém, quebrando tudo quanto é ídolo e altar a Deus estranho, qualquer objeto de idolatria. Depois foi para toda a região de Judá, as cidades circunvizinhas, e fez o mesmo. Levou os exércitos que estavam debaixo da autoridade dele para todo o país e depois se aventurou a ir além das suas fronteiras. Ele entrou no Reino do Norte porque Israel já era uma terra sem ninguém. A Síria já tinha levado para o cativeiro e ficaram ali uns poucos espalhados e até estrangeiros naquela região. O Josias sentiu autoridade espiritual de entrar naquela terra de ninguém, que era um pedaço do país de Israel, que fazia fronteira com o seu, com Judá, e lá meteu o pau nos ídolos também, derrubou todos os altares a deuses estranhos, quebrou os altos e se encontrou algum sacerdote, também ele matou. Enfim, era uma posição radical que ele tomou. Sacerdotes de ídolos, sacerdotes de altares estranhos. Ele usando da autoridade que tinha. Naquela época não havia um governo geral no mundo, era a lei do mais forte, de quem mandava na região. Ele, sentindo aquela autoridade, agiu muito radicalmente. Em Jerusalém, ele celebrou a Páscoa e diz a Bíblia aqui, em 2 Reis 23, versículo 22, que nunca havia se celebrado uma Páscoa como aquela, desde o dia dos juízes, ou seja, nem Davi, nem Ezequias, os bons reis, celebraram uma festa tão fiel e de acordo com a Bíblia como aquela que o Josias celebrou com o povo de Judá. E isto era no 18º ano do seu reinado, quando essa Páscoa se celebrou. Aí o Josias também saiu a fazer outras coisas que ele achou muito importantes, ensinar a lei, coisas assim. Bom, e aboliu os médiuns, feiticeiros, ídolos, todas as abominações que podiam ser vistas, isso para cumprir as palavras da lei. Então, o resumo do reinado de Josias, eu quero fazer com você esse resumo final, aqui em 2 Reis 23, no versículo 25, diz que antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual.
Puxa vida, palmas, vamos aplaudir, dá glória a Deus, aleluia, que bom, Deus deu a ele coragem, ele teve ousadia de fazer o que devia, fez tudo certo, obrigou o povo a buscar o Senhor, quebrou ídolos e tudo mais que era para o pecado, fez uma limpa, foi radical e o povo viu tudo aquilo, glória a Deus, olha que maravilha. Mas vamos continuar a leitura, versículo 26. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que ardia contra Judá por todas as provocações que Manassés o tinha irritado. Manassés era o avô do Josias. Então, o Senhor disse também a Judá, apesar de tudo isso que o Josias fez, apesar de toda essa conversão, ainda assim, eu vou tirar Judá de diante de mim. Rejeitarei essa cidade de Jerusalém que eu escolhi, e a casa da qual eu dissera estará ali o meu nome. Triste conclusão esta. Então, eu vou perguntar a você, o que a gente faz em tempos de apostasia? O Brasil vai de mal a pior. A igreja evangélica no Brasil vai mal, muito mal aos olhos de Deus. E há igrejas onde quem conhece um pouquinho da Bíblia fica apavorado, escandalizado em ver chamar aquilo de igreja. Tal a maldade que se pratica ali dentro. E a gente vai fazer o quê? Bom, a resposta é ser radical. Ainda que não surta efeito, você vai buscar o Senhor, falar a verdade como João Batista, podem até cortar o seu pescoço, e é o que provavelmente eles vão tentar fazer, mas seja radical. Provavelmente você não vai mudar a situação, o que aconteceu com Josias. Nós vamos buscar o Senhor, chorar e orar em favor do Brasil. Não vai mudar o quadro, a situação não vai ser resolvida. O Brasil está destinado a estar debaixo da maldição de Deus num confronto, numa guerra civil de grandes proporções. Nós vamos orar, chorar, quebrantar o nosso coração. Provavelmente não vai adiantar nada, não vai resolver a situação do país, mas vai resolver a nossa. O Josias fez aquilo, não adiantou nada. O que ele deveria fazer? Exatamente o que fez. Não agiria de modo diferente, ainda que não conseguiu converter o coração das pessoas. Ele se converteu ao Senhor, mas o povo não se converteu. Fazer o quê? A mesma coisa que fez. Não tem outra coisa a fazer. O cristão não tem outra coisa a fazer senão chorar pelo seu país, pela situação de apostasia da igreja evangélica no país, chorar, se derramar diante do Senhor, não tem outra coisa a fazer, ainda que não dê resultados. Provavelmente não vai dar. A ira de Deus vai continuar sobre o país, mas nós não temos outra coisa a fazer senão sermos radicais e naquilo que nos diz respeito, e orarmos ao Senhor, buscarmos a face do Altíssimo com todo o nosso coração. Entenda isso, meu irmão, minha irmã.